portanto é melhor mesmo. Pronto, é que senão eu esquecer-me-ia de colocar a gravar. Bom, eu acho que é muito bonito e já estamos aqui a iniciar de uma forma informal, porque esse era o objetivo, era falarmos e estarmos numa partilha completamente informal. E eu estava a dizer que esta visão é incrível, porque estou a olhar para umas janelas e vejo gente muito bonita, muito simpática, mas sobretudo que representam efetivamente o que é a lusofonia, este mundo de língua portuguesa, completamente aqui enriquecido. E de facto, e já que está a gravar, vamos começar isto de uma forma mais formal. Estamos num webinar da lusofonia digital. Já vamos perguntar o que é a lusofonia digital daqui a alguém que está aqui presente. Porém, enfim, manda as regras que o mestre de cerimónias diga 2 ou 3 palavras sobre o que é a lusofonia digital. Aliás, está o nosso presidente, neste momento, presidente da Associação Lusofonia Digital, a ser admitido, Pedro Martins. E de facto estava aqui, eu peço desculpa, estou aqui muito atento ao meu lado direito para fazer as admissões, isto de ser moderador e coordenador daqui do chat, tem este desafio, mas estava eu a dizer que a visão é linda porque estamos a falar e estou a ver um conjunto de pessoas incríveis, que gosto muito, mas que representam, estava eu a dizer, este ecossistema. Lusofonia digital, Pedro, podes-te mostrar. Já falei de ti, disse que ia admitir o Senhor Presidente. Portanto, Senhor Presidente, apareça. Muito bem, bem-vindo. E portanto, estava a dizer que de facto a lusofonia digital é um ecossistema gigante, e no gigante, em termos das geografias onde existe, que são todos os países de língua portuguesa, que eu diria que se olharmos para o mapa mundi, vai do Brasil até Timor-Leste, portanto, tudo o que fala português em África e Portugal está connosco e não está só connosco por estar. Todos nós estamos unidos, de facto, num grande objetivo que é incrementar. Eu agora tenho que ter cuidado com a palavra, porque há bocadinho estivemos a discutir um bocadinho isto, não é? Pedro, já não me lembro qual foi a palavra que vigou, que discutimos um bocadinho o conceito, mas é incrementar, fazer crescer aqui, enfim, a sociedade, a economia, a educação em torno no fundo, deste novo mundo, desta nova era, que é uma era digital. Ou seja, não queremos ser mais uma organização, queremos, de facto, contribuir para reflexões e discussões em torno daquilo que é o melhor que o mundo pode ter ou pode vir a ter. E agora vou pôr muda a Sásia. A Sásia é curadora de Moçambique. E, de facto, com isto, estamos neste webinar agora a falar sobre lusofonia digital e liderança feminina. De facto, faz todo o sentido. A liderança é um dos capítulos, liderança e competências é um dos capítulos da lusofonia digital. Nós estamos organizados por capítulos, capítulos por países e capítulos temáticos, e este webinar é organizado aqui por este capítulo, liderança e competências, mas também, e puxando já aqui, pescando o olho, pelo capítulo Angola, país Angola, por capítulo Timor-Leste e também Portugal, cuja curadora é a Isabel Moço, que aqui também está connosco. Leila, também existe o capítulo Brasil, não se juntou a nós agora porque tiveram um webinar esta semana e por isso tiveram outro tema para tratar, mas obviamente o Brasil também está aqui muito bem representado na nossa lusofonia digital. Bom, o tema é a liderança feminina, lusofonia digital. Estamos aqui a ajudar neste mês das mulheres e, de facto, alguém já disse que, sendo o mês das mulheres, hoje é o dia do pai, o que é extraordinário, não é? E, de facto, estamos aqui no dia lindo, para mim então, não é? Que tenho duas lindas filhas que me vão oferecer um jantar hoje e, portanto, não quero gastar aqui muito tempo em conversa fiada, porque quero mesmo ir para o jantar com as minhas filhas. Porém, antes disso, importa aqui falarmos um pouquinho sobre a importância deste tema da liderança feminina no contexto atual, nesta era digital. Apresentando as nossas convidadas, e sem nenhuma ordem, enfim, basicamente a ordem dos papéis que eu tenho aqui, que tirei algumas notas, como se eu precisasse de notas para apresentar as minhas convidadas. Mas
mandam as regras que eu tenho notas. Já agora não foi o ChatGPT que fez estas notas, estão mesmo à mão, fui eu que escrevi, com a minha própria mão. E começando, enfim, a primeira que aparece aqui é Eva Santos, que está em Angola. Na verdade é uma luso-angolana, portanto, aliás, vamos perceber que as três convidadas são luso qualquer coisa. A Eva é uma querida amiga que vive entre Angola e Portugal. Na verdade, agora mais Angola, e ainda bem, porque é presidente desde há 5 anos, conforme se vê lá atrás dela, faz agora 5 anos, ou fez 5 anos, que fundou e preside a liderança, o grupo Liderança Feminina em Angola. Ela vai-nos falar disto, mas que já transbordou muito de Angola para o mundo, e ela é uma influenciadora nestes temas da liderança feminina, e a tal ponto que já nos influenciou a nós muitas vezes e continua a influenciar. Já agora não percam, depois da manhã, grande conversa entre Eva Santos e Pedro Ramos, em direto, mas ela já vai falar disto. E, portanto, é empresária, fundou, como eu disse, a liderança feminina, foi diretora de recursos humanos de grandes empresas durante alguns anos. É uma entusiasta destes temas e, mais do que entusiasta, é uma estudiosa. Ela estuda muito estes temas, portanto, não tem aquele argumento do é assim porque sim. Ela estuda mesmo. E isso é muito interessante, de facto, falarmos com a Eva, que é claramente uma inspiração. Berta Montalvão, a nossa amiga Deixa-me só Berta, dizer olá, diz, Pedro, deixa-me só dizer diz. olá, senão. Sim, sim. Não, eu a seguir ia-te dar espaço, mas utiliza já Não, esse sim, espaço. Olá, sim, Eva. O que é que eu não disse a olá. teu respeito? Vá, diz tu. Tenho um livro também, eu sei que tu Aham, escrevi um livro, o meu livro que é o teu livro, Todos Temos Voz, que eu também tenho. e que acima de tudo acredito muito nas parcerias, acredito muito que podemos fazer a diferença juntos, e estes espaços e estes fóruns servem exatamente para isso, para construirmos Sem e dúvida. co-criarmos juntos. Então, quero também agradecer, o convite, o desafio, porque eu vejo estes temas da liderança feminina, da lusofonia, estão muito interligados. E, afinal, o que é que Uhum. uma coisa significa na outra e o que é que a outra pode fazer por? Portanto, Fantástico. é um prazer estar aqui convosco e partilhar um pouco mais. Obrigado, Eva. E Mas eu sou não. mãe de duas crianças, coitados, se eles me dizem, se eles me ouvem a dizer isto, Que dizem que crianças já já são adolescentes, do ficam Pedro muito, e da Beatriz. muito. Sobretudo, o teu filho tem um nome lindo, por razões óbvias. Bom, e depois temos a Berta, mas eu ia dar espaço. Mas eu acho que esta interação é bem interessante, porque isto é para ser mesmo informal. Está aqui um grupo bem pequeno, estamos, obviamente, a gravar, e outras pessoas terão depois a oportunidade de beneficiar, mas para já estamos aqui num ambiente muito cozy. Cozy não se deve dizer, porque isto é lusofonia. Estamos num ambiente intimista, certo? Temos a Berta é também empresária, tal como a Eva. Recentemente, vou começar pelo fim, recentemente fundou uma empresa que se chama Big Local, ou Big Local, que trabalha os temas da diversidade, equidade e inclusão. Uh, enfim, uma pessoa com uma experiência incrível, mais de 20 anos também como RH, nas diferentes vertentes, estão de pessoas. É luso-timorense, e portanto, o tema do luso-timorense, e é uma mulher que vive, eu ia dizer entre Timor e Portugal, mas não esquece, vive no mundo todo, não é? Passa a vida. Onde é que está a Berta? A Berta está em África, está em Angola, a Berta está no Malawi, a Berta está, enfim, Hoje estou em Lisboa. hoje estás em Lisboa. E porquê que hoje está em Lisboa? Eu vou contar a história. Porque amanhã, vou ter que dizer isto, vai defender o seu projeto de doutoramento. Portanto, a Berta está, no meio disto tudo, a fazer um doutorado num Pré, nível, ainda é pré. Daqui a 2 anos falamos. hã? Num nível de Ainda é exigência pré. elevado. Sim, Ainda é pré. mas amanhã vais defender esse projeto, o pré-projeto, e portanto, se não passar, claro que vai passar, e portanto tem que correr bem, portanto desejamos estar muito boa sorte. Para além disso, também está ligada à Confederação Empresarial do CPLP, portanto, na dimensão mais empresarial dos países portugueses, os países de língua oficial portuguesa. Berta, o que é que eu não disse a teu respeito e que seja importante? Vamos abrir o espaço que eu dei à Eva, vou-te dar a ti também, claro. Ai, obrigada. Olha, eu em vez de dizer o que é que não disseste, há aí uma designação que eu não sou propriamente fã, que é eu não gosto de ser conhecida
por empresária, que acho Não, que é uma coisa muito pesada para se carregar nas costas. mas tu, Gosto de ser, mas que me depois estás digam na... que eu gosto, sou empreendedora, Ah, que tenho boa, iniciativa, boa. que Mas estás, sou mas alguém estás que na... desenvolve projetos. Muito bem. A palavra, acho que o empresário para mim é um palavrão. Mas olha, mas tu, E não me identifico eu com só, aquilo. Desculpa. eu só disse que eras empresária porque tu estás na Confederação Empresarial da CPLP, portanto, Estou. daí o empresário. Não é Sim, nenhuma sim, mas ofensa. no fundo acaba por ser aqui uma associação que junta todo o setor privado dos 9 países da CPLP. Fantástico. Muito bem. E, mas acho que o essencial Está dito. disseste. Muito bem, fantástico. Obrigada, Pedro. Finalmente, e isto não tem nenhuma ordem de importância, nem ao contrário, a nossa querida Leila Nascimento, mas eu tenho que fazer aqui uma referência, enfim, não tem nenhuma importância, mas vamos dar importância a quem a tem. A Leila é só uma das pessoas mais inspiradoras do mundo, e eu tenho de dizer isto sem nenhum exagero, ela sabe que é isto que eu digo e escrevo em todo lado, porque a Leila Nascimento é uma referência mundial para toda a gente que trabalha em RH, em gestão de pessoas, em desenvolvimento de pessoas. Ela foi presidente da World Federation of People Management Associations, acho que é assim que se diz, mas isto tudo em português significa a Federação Internacional das Associações do Mundo de Gestão de Pessoas, e eu sei como é importante isso, porque recentemente tive a oportunidade de conhecer bem a estrutura. Mas não foi só a presidente, foi a primeira presidente mulher e a primeira presidente de língua portuguesa, lusófona. Portanto, isto é algo que nos enche a todos de imenso orgulho, e é impossível passar por isto, ainda por cima num tema que vamos falar sobre liderança feminina. Isto é muito impactante. Mas antes disso, já tinha sido presidente da Federação Ibero-Americana, da FIDAG, que eu também tive a oportunidade de conhecer, e está no aniversário dos 60 anos. E antes disso, tinha sido presidente da ABRH, Brasil, que é um portento. Enfim, se eu andasse aqui para trás, tínhamos a Leila, de facto, à frente de tudo o que tem a ver com o movimento associativo, voluntário, em prol da gestão de pessoas no mundo. Portanto, se hoje temos um nível elevado de uma reflexão sobre a importância das pessoas, da gestão de pessoas, devemos, entre outras pessoas, mas principalmente a esta senhora que está aqui connosco, portanto, Leila Nascimento, é a pessoa que nos influencia e nos ajuda e nos inspira a fazermos todos os dias melhor. Portanto, Leila, muito bem-vinda, é um prazer contar consigo e agradecer muito a sua disponibilidade, porque, obviamente, todas as outras pessoas que estão aqui, a Eva, obviamente, a Berta, como já vimos, são pessoas muito, muito ocupadas, mas a Leila tem aqui um espaço gigante de responsabilidade, até porque continua, eu não disse, mas continua muito à frente a influenciar todos estes organismos, continua tanto que está quase de partida para o Peru, para o Congresso da FIDAG, as coisas que eu sei, e continua também como vice-presidente da ABRH, estando a ABRH neste momento a preparar novamente o seu grande evento do ano, e portanto continua também muito empenhada nesse processo. Portanto, Leila, muito bem-vinda, também um espaço. O que é que eu não disse a seu respeito? Ligar o seu microfone, Leila. Sim, sim, Isso, perdão. faz Você não mal. disse que você é um grande amigo, por isso tantos elogios assim à minha pessoa. Não, eu acho que eu fiz educação, né? Fiz a faculdade de educação e na faculdade de educação eu aprendi a ter um olhar sistêmico sobre as coisas, né? Lá na minha juventude, eu olhei a educação com esse olhar assim de que é a transformação das pessoas pela educação. Por isso eu gostei muito de ouvir sobre o evento de educação, viu, Raquel? Uhum. Que eu acho importantíssimo. E nesse da questão da educação, eu comecei a olhar, enquanto todos os meus colegas de sala de aula queriam ser professores dentro de uma sala de aula, eu sempre olhei a educação dentro da empresa. E aí é o RH, né? Daí fui me especializando até mestrado e tal nessa área. Porque eu acho que a gente tem um papel fundamental, e eu digo que o RH é o educador na empresa. A gente tem esse papel fundamental dentro da empresa.
E eu gosto disso, eu gosto de gente, eu gosto de lidar com outras culturas, né? De troca. Eu acho que ninguém é uma ilha, a gente só cresce juntos. Então, assim, cada vez que eu sou convidada para uma oportunidade como essa, Pedro e querido Pedro também Martins, né, que está aqui com a gente, é muito bom a gente ter a oportunidade de compartilhar. Eu acredito muito nisso. Eu até estava hoje escrevendo um artigo e eu estava falando sobre a importância hoje de olhar no ESG sobre o ângulo Uhum. da colaboração, não é, corporativa. A gente está no momento de colaborar. Então, Sem dúvida. eu acho que esse Esse é momento nosso aqui também se encaixa muito bem nesse momento esse. que o mundo precisa, né, que as organizações precisam. Fantástico. Mas é Leila, isso. muito obrigado por essas palavras também tão simpáticas e sempre tão acolhedoras. A Leila, como todo mundo percebeu, é do Brasil, mas também é luso-brasileira, porque a família e os pais são do Porto. Portanto, e o Porto fica em Portugal, sempre confirmamos. Portanto, Esse ano sai a minha cidadania, viu, Pedro? Até o boa, final do ano está pronta. Se Deus quiser, fantástico, está tudo certinho. fantástico. Portanto, estamos Minha todos em filha já casa. tem, minha filha já tem, falta só eu e meu filho, a gente já está quase. Quase, muito bem. Depois temos que fazer uma festa. Eu gosto de todos os Sim, argumentos para uma festa. Bom, então é assim, nós vivemos num mundo diferente, não é? Vivemos na tal era digital que motivou este tema. Por isso, nada melhor do que eu que fui recorrer a quem? À inteligência artificial. Fui perguntar ao chat GPT o que é que eu havia de perguntar a cada uma destas senhoras. Isto é literalmente verdade. E, portanto, perguntei, chat, o que é que eu vou perguntar à Berta? Claro que expliquei qualquer coisa para ele fazer a pergunta certa, certo? E a pergunta foi, Berta, arrancas tu. A pergunta é, como é que definirias a lusofonia digital e qual a importância para a comunidade lusófona? Esta é a primeira pergunta. E foi o chat que mandou perguntar, não fui eu, hein? Ele é que perguntou. Obrigada, ChatGPT, então, pela pergunta. Antes de mais, uma pergunta muito interessante. E acho também aqui para explicar aqui um bocadinho esta iniciativa da lusofonia digital. Obviamente, tive aqui uma curadoria principal do Pedro Martins, mas que rapidamente juntou pessoas além fronteiras, que neste caso, pessoas dos novos Estados membros da da CPLP. Países lusófonos, eu acho que temos todos algo que nos une e que nos é comum a todos os países, como há pouco disseste, do Brasil a Timor-Leste, que é a língua portuguesa. Eu acho que isso por si acaba por ser aqui um fator muito importante de união e que nos permite gerir os nossos interesses pessoais, os nossos interesses profissionais numa única língua. Eu acho que isso é muito positivo. A lusofonia digital acaba por ser também, acima de tudo, um ecossistema em que os 9 países podem colaborar entre si, criar sinergias, partilhar experiências, identificar oportunidades, identificar também os desafios naquilo que são as áreas de desenvolvimento mais importantes para os países, nomeadamente o desenvolvimento e o crescimento económico, acima de tudo. Permitir também aqui a criação de sinergias entre as organizações, os profissionais, a própria sociedade civil, a própria academia, porque de facto isto ainda está muito por fazer nos nossos países. Nós, se olharmos para os países lusófonos, que são 9, cada um está no seu próprio estado de desenvolvimento. E acho que uns têm muito a aprender com os outros. Há experiências que correram bem, há experiências que correram menos bem. Eu própria, à medida que vou sempre circulando nestes 9 países, por inerência do papel que tenho na Confederação Empresarial, eu às vezes olho para uma situação, olho para a realidade de um problema e penso sempre, eu já vi este filme. E em vez de inventar a roda, é pensar o que é que correu bem, o que é que funcionou num outro país, numa outra realidade, e que possa ser aplicável a esse contexto. Eu acho que isso acaba por ser aqui uma vantagem muito competitiva da própria lusofonia, de tal partilhar experiências e criar sinergias. O tal mundo colaborativo que a Leila falou há pouquinho, não é? Este mundo colaborativo. Exatamente. E acima de tudo, digital aproxima-nos. A Leila está longe. Hoje estamos, por exemplo, a Eva está em Angola, mas estamos todos no mesmo sítio. Uhum. E afinal, essa distância que parece ser imensa, encurta, não é? Isso cria também proximidade aos negócios, proximidade também
dos profissionais, e todos nós aqui mais ou menos estamos dentro das mesmas áreas e isso permite-nos partilhar experiências. Eu acho que acima de tudo é o que de melhor a lusofonia digital tem Pode ter, e o não é? contributo. Fantástico. Exato. Obrigado, Berta. Respondeste bem à pergunta do chat. Portanto, o chat mandou-me perguntar à Eva, quais são os principais desafios enfrentados pelas mulheres na liderança digital nos países lusófonos? Quais são os principais desafios? Esta pergunta foi mesmo boa para ti. O chat sabe mesmo o trabalho que tu tens feito aí em prol da liderança feminina. Força, desafios. Agora tenho que perguntar ao chat o que é que ele iria responder relativamente a uma questão como esta. Ah, eu acho que é interessante esta nova forma de abordarmos os temas, que é trazer uma maior sensibilidade, como tu fizeste, não é? Desta pesquisa e de utilizar as ferramentas que temos à nossa disposição para tornarmos mais eficiente o nosso trabalho e conseguir ter aqui um impacto maior. É assim que eu vejo a utilização de tudo quanto seja ferramentas que nos possam apoiar e ajudar a desenvolver, a capacitar. E falar em desenvolvimento e capacitação é aquilo que ia impactar meninas e mulheres. Nós queremos impactar 5.000 até 2025, portanto, 2025 está aí à porta. Mas acreditamos que é possível e estarmos juntos, cá está, a criar estas parcerias. Quando falas dos desafios, ou melhor, não tanto dos desafios, mas quando falamos das problemáticas que ainda existem, quer seja na lusofonia, quer seja um bocadinho no mundo inteiro, aquilo que eu vejo acima de tudo são as constantes preocupações pela igualdade do género, que não existe. Bom, está às 300 anos, ainda nos faltam 300 anos, o que é preciso fazer, como é que vamos fazer? É verdade que cada país terá as suas dores, ainda hoje falava sobre isso, quais são as nossas dores enquanto líderes femininas, e nós temos que ter esta capacidade de compreender onde estamos, porque hoje falamos de lusofonia, sim, estamos a falar de vários países que têm as suas dores muito específicas, mas há elementos que são comuns, que são transversais, não é? Quais são? Queres enumerar alguns desses? Sim. O primeiro é exatamente a falta de representação. Nós, quando entramos dentro das áreas do STEM, e isto faz-me sempre lembrar, peço desculpa, a razão pela qual nós também criámos dentro da liderança feminina o capacitar com a ciência, que é de criar maior consciência dentro destas áreas científicas que normalmente e tradicionalmente são masculinas. Então, o primeiro tema é exatamente este, a falta de representatividade. E como é que eu faço esta mudança? Como é que eu construo de uma forma assertiva e intencional esta mudança dentro das organizações, dentro da comunidade, dentro dos diferentes países? Portanto, a falta de representatividade, infelizmente, continua a ser um tema que... E o digital não está a ajudar nisso ou não? Qual é a tua ideia? Eu acho que é um processo ainda lento, porque há que ter aqui um processo de amadurecimento. Tal como nós, e tu partilhaste abertamente, eu utilizei aqui o ChatGPT para perguntar à Eva, fazer as perguntas, o que é que eu posso perguntar mais especificamente à Eva, à Berta e à Leila. Nós temos que também trazer uma maior consciência da necessidade de termos mulheres em funções de liderança, que venham ser as principais advogadas ou as principais defensoras da necessidade de nós também estarmos a falar destes temas do digital, da tecnologia, das áreas de STEM. Portanto, elas têm que vir dar a sua voz para que haja essa mudança significativa, porque senão vamos continuar a olhar para os indicadores, o que é que eles nos dizem? Só temos X% de mulheres a nível de representatividade mundial abaixo de 20%. Estamos a focar no problema e não na solução, não é? No fundo é um bocadinho isso. Sim, e a solução passa por, eu acredito sempre em dois princípios muito, muito importantes, que é se nós olharmos a nível corporativo, o que é que as organizações estão a fazer de forma intencional para ter mais mulheres nas áreas, quer seja de liderança ou nas áreas onde a representatividade da mulher é menor. E estamos aqui a falar dentro deste mundo do digital, como é óbvio, não é? Não estou a entrar nos outros mundos, que é o que é que se faz intencionalmente. Segundo, o que é que o próprio país, através de processos educativos, através de trazer dentro dos currícula, eu fico chocada, e partilhei isto no grupo,
de uma forma, eu fico chocada que a minha filha de 13 anos não a ensine a trabalhar com o ChatGPT. Uhum. Porquê? Porque se estão a ensinar o que é os correios. Se ensinam o que é os correios, ou o que é... Então, mas o que é que tu fazes nas aulas digital? Eu comecei-me a rir. Portanto, se nós não trazemos o conteúdo para formarmos, claro que aqui estamos a falar dos jovens, mas para formarmos os jovens e trazer também o desafio às mulheres, às meninas, às futuras líderes, de que isto não é só um mundo masculino. Estas são duas ações que eu acho que eu considero que são totalmente necessárias e diferenciadoras para tu construires, porque daqui a 20 anos é que nós vamos ver qual é o impacto. Mas para eu ver daqui a 20 anos, eu preciso começar a trabalhar nisso hoje. E acompanhar esse progresso. Muito bem. Já lá vamos, já voltamos agora mais aos temas do que é que podemos fazer, mas o chat mandou-me perguntar à Leila quais as oportunidades. Eventualmente o chat sabe que a Leila, e sabe que eu sei que sabe, quem é a Leila e o que é que foi fazendo ao longo da vida e, sobretudo, é uma mulher que foi aproveitando, no bom sentido, oportunidades. Portanto, eu acho que é esta palavra que foi forte. E o chat diz, pergunta lá à Leila, quais oportunidades únicas estão disponíveis para as mulheres nesta esfera, neste contexto da lusofonia? Ou seja, podemos ver isto do lado do problema, mas também podemos ver isto do lado do desafio, não é? No fundo é um pouquinho. Aliás, temos que ver dos dois lados. Mas a pergunta é, mas então o que é que este novo mundo traz de oportunidades que devem ser aproveitadas? E já agora, porque estamos com a Leila, porque é que a Leila foi aproveitando essas oportunidades e como é que foi trabalhando isso em termos da sua vida? Leila, podia ligar o seu microfone? Eu também posso ligar, tá? Já está. Essa é a maior pergunta que a gente faz em todos os webinars. Liga o microfone. Esqueceu o microfone. Acontece a toda a gente. Eu levo sempre comigo uma frase da minha mãe. A minha mãe sempre dizia, por que não? Acho que essa é a pergunta para as oportunidades que se apresentam. Por que não? Nesse meu voluntariado, eu trouxe comigo, assim, puxa, eu me formei, eu tive tanta oportunidade na minha trajetória profissional, por que não um voluntariado numa associação que é da minha área? Né? Esse é um conceito e uma cultura que, às vezes, a gente tem dificuldade de ver, das pessoas entenderem a importância desse voluntariado, de dar um pouquinho da gente onde nós estamos, na comunidade que nós estamos. Então, eu sempre fui muito ligada a isso, a minha vida inteira, e tive um exemplo do meu pai também tinha vários trabalhos voluntários como engenheiro. Mas o que eu quero é dar um passo um pouquinho atrás nessa questão da liderança feminina, para que a gente possa entender aonde nós podemos caminhar nessa questão digital, a liderança feminina e o digital. Eu gosto muito da Virginia Woolf, que é uma londrina, nos idos de 1940, que ela dizia assim, que foi uma das precursoras da importância da liderança feminina, e ela dizia assim, a mulher durante séculos ficou aumentando 2 vezes mais o poder dos homens do que realmente eles eram. Nós fomos, durante muito tempo, educados para colocar sempre os homens, né, a liderança masculina como algo que era assim, um pódio importante para as mulheres. E essa cultura ela veio ao longo dos anos, quando a gente fala assim, o mundo tem 50% de mulheres no trabalho. No mundo do trabalho, são 100% de profissionais. 50% mulheres, 50% homens. E a pergunta que se faz é: quem criou os homens? Então, assim, se nós estamos questionando algumas coisas com relação à liderança feminina, nós, mulheres, temos um papel fundamental Uhum, em romper determinadas culturas. sem dúvida. Então, eu participei uma vez de um painel, no Dia da Mulher, que aqui no Brasil, 8 de março também, e aí tinha uma vereadora aqui da minha cidade, Rio de Janeiro, e ela falou: mulher vota em mulher. Não, mulher vota no melhor. Não importa se é homem ou se é mulher. Então, assim, a gente precisa desconstruir alguns conceitos que hoje eu vejo também que cometemos erros como essa vereadora. Porque, na verdade, o que as empresas precisam são profissionais extremamente competentes, independente do sexo, da raça, né?
de todo o resto que acompanha aquele profissional. Então, essa é uma questão que eu considero, Pedro, fundamental da gente entender, porque senão a gente fica naquela retórica de repetir a importância da liderança feminina e não entendendo Uhum. o porquê ela é importante. No mundo corporativo, os homens vieram muito fortes, porque as empresas foram constituídas pós-guerra. A Segunda Guerra Mundial veio muito forte, com planejamento estratégico, com atributos masculinos, com os valores masculinos. Elas precisavam se reerguer, principalmente a Europa, né? E com isso, o que que aconteceu? Os valores masculinos entraram com muita força, e a liderança masculina entrou com muita força dentro das empresas. E ao longo dos anos, nós começamos. Se eu for contar, eu acho que eu já contei uma vez no webinar com a Eva, a minha história de liderança feminina foi uma história de muitos desafios, porque tudo eu caía no primeiro, eu era a primeira, tudo eu era a primeira. Eu fui E, assumir um e cargo como é que... executivo. Isso. Queríamos ouvir um pouquinho isso. Como é que foi do seu Ah, lado essa ansiedade ou não de vou ser a primeira? E depois como é que foi a recepção de ser a primeira no grupo? Ou seja, como é que foi essa aceitação? Como é que isso funcionou? eu fui a primeira executiva numa empresa nacional aqui no Brasil, e o restante todo eram. Fui a primeira no meu estado, eu respondia pelo meu estado, e o restante eram homens que respondiam por cada estado do Brasil. Vocês sabem que o Brasil tem 23 estados e cada um tinha um representante, um superintendente daquele estado. E quando eu ia para as reuniões, eu era a única mulher. Então eu ouvia coisas assim: cuidado para não errar, cuidado com o que vai Sim. falar. Então nós passamos por isso, eu passei por isso, a minha geração passou por isso. Uhum. Um juiz do trabalho quis ter uma reunião comigo, eu como executiva, educada, fui recebê-lo no elevador. Fui até o elevador da minha empresa receber esse juiz do trabalho. O juiz do trabalho virou para mim e falou assim: onde está o seu chefe? E a chefe era eu, a chefe, entre aspas, era Claro. eu. Então, assim, foram situações vividas e que a gente passou por elas. Por que que as mulheres da minha geração, e até hoje ainda tem um pouco, usaram muito terninho, paletó, terninho? Porque a gente gostava, a gente queria um vestido, claro, nós queríamos uma saia, mas era uma forma da gente ser aceita Na e sociedade. representar que Ah, somos tão boas quanto, né? isso. Então, essa questão da liderança feminina, se a gente olha para trás, nós vencemos muitas etapas, estamos numa fase maravilhosa, eu diria, né? Muito a construir, muito. Se nós olharmos principalmente a África, né? Que ainda tem um pouco da questão do paternalismo, a questão ainda de valores que ainda são mais centralizados, que o Brasil já passou por isso, e ainda passa em alguns estados, você conhece bem, Pedro, o interior do nosso Sim, sim, estado, é verdade. ainda tem muitas empresas familiares que Sim. tratam também dessa forma. Mas eu diria que nós avançamos bastante no mundo. E há algumas características muito interessantes, e que a digitalização e a tecnologia, a comunicação pelo digital, eu diria que trouxe todos os valores femininos. Por que que ela trouxe os valores femininos? Vamos só dar um exemplo pequenininho, rápido, da pandemia. Na pandemia, os líderes precisaram entrar, fazer reuniões e conquistar a sua equipe, que não estava ali do lado dele, não estava Uhum. vendo. Ele precisaria o quê? De emoção. Ele precisaria cuidar do relacionamento interpessoal dele. Então, essa parte da lógica que o digital trouxe, se não tiver os valores femininos para que se possa se relacionar melhor, por uma reunião aqui a gente pode fechar um contrato ou abrir 3 contratos. Sem Depende dúvida. da forma como eu falo, depende da forma como eu transmito essa informação, da forma como vocês estão me olhando. Olha só quantos atributos uma conexão digital traz. Sem dúvida. Então, Sim. eu vejo assim, de suma importância essa questão da gente começar a observar isso. A IBM aqui no Brasil fez uma experiência muito bacana com a inteligência artificial, que é o Watson, a ferramenta deles, e eles fizeram assim, que eles foram no MASP, que é O Museu o de museu aqui de São São Paulo. Paulo,
Museu de Arte de E São eles Paulo. desenvolveram uma inteligência artificial que chegava em frente à obra e fazia perguntas aleatórias. Por que que essa pessoa está triste? E a inteligência respondia: talvez ela tenha perdido algum amigo. Isso está na internet, vocês podem pegar esse vídeo, é lindíssimo. Por que que a pessoa está triste? Ah, porque ela deve ter perdido algum amigo. Aí essa pessoa que fez a pergunta falou assim: ai, é o meu caso, eu acabei de perder o meu pai. Então começou a interagir com a Interessante. obra de arte de uma forma assim muito humana. Uhum, Então a lógica do digital está aliado à emoção, à uhum, saúde mental, ao well-being que a gente tanto uhum, fala, né? Então assim, ela acaba conectando muitas coisas. uhum. E a liderança feminina no digital, ela tira isso com muita facilidade, porque ela reúne alguns atributos que é dela, que é da mulher, multitarefa, super relacional, que tem uma necessidade muito grande de mostrar que ela tem competência também, porque ainda Cuidar, às vezes o cuidar, a o liderança cuidar, cuidadora. né, que é tão importante, a liderança cuidadora. Então, eu vejo que a liderança digital ela veio para ficar. E se a gente olhar alguns países, você falou dos países, né, a Federação Mundial reúne 93 países. Nós vamos olhar, por exemplo, o Japão. No Japão, essa relação é mais fria. A Alemanha, essa relação é mais fria. Mas pega nós latinos, pega nós da lusofonia. A gente é de colocar a É mão, logo, de mostrar que a gente está bem, dá de abraço, trazer beijo. otimismo, positividade. Isso é algo que eles estão aprendendo conosco também, porque eles também estão precisando dessa relação, né, Sem dúvida, pelo digital. sem dúvida. Então, mais ou menos seria isso, Pedro. Eu não Fantástico. sei se eu respondi. Respondeu completamente, já lá voltamos também. Eu agora ia dar aqui um saltinho à Berta. Berta, para a tua experiência, e ainda por cima, tu não gostas de ser empresária, mas enfim, representas uma confederação. Ela tem razão porque ela é empreendedora e eu acho que de facto tem uma visão diferente. Mas tu representas esta raça terrível de empresários que andam pelo mundo e tu andas pelo mundo, não é? Antes. Nessa pregação, não é? Com muitas Uhum. aspas, obviamente. Como é que é isso da liderança feminina? Para já és mulher, não é? E vais aos diferentes países e usando, por exemplo, os países, não só da lusofonia, mas da tua experiência que andas por África inteira e também pelo Oriente, como é que é essa dimensão de seres mulher e de estares, no fundo, a promover essa interação entre os povos numa lógica empresarial? És bem aceite, não és bem aceite? Como é que influencias mais homens, mulheres? Isso é relevante, não é relevante? Como é que tu, da tua experiência, como é que isso Uhum. funciona? Olha, E da tua eu muito liderança, honesto, e claro, da tua claro, eu liderança. honestamente não tenho, e com muita sorte, não tenho motivo para queixa. Mas Uhum. uma vez, quando eu fui, porque fizeram uma pergunta semelhante, uma outra pessoa que estava no painel, eh, questionou-me: eh, achas que é mesmo assim ou não tens a consciência que é, que era o contrário e eu via, obviamente, não é? As coisas de uma outra forma. Ehm, Olha, eu emigrei para Angola com 24 anos. E antes de estar neste mundo do empreendedorismo, trabalhei no mundo corporate. E sempre trabalhei em consultoria, na área comercial, sempre fiz muito client facing, sempre fiz muitas reuniões ao nível de C-level. Ah, nunca tive qualquer problema por ser mulher, nunca me senti sequer discriminada pelas empresas pelas quais eu passei, por ser mulher. Por isso, hum, não posso falar de outra forma que não aquilo que tem sido a minha Claro. experiência, naturalmente. No mundo da CPLP, o que eu noto também, os nossos interlocutores, a maior parte dos São empresários, homens, são homens. não, e que também, para além dos empresários, acabamos também muito por lidar com os próprios governos e que acabam também por ser homens. E mais uma vez, em qualquer país, nunca tive qualquer dificuldade em ir a uma reunião, em abrir-se uma porta, em estabelecer um contacto que fosse pela qualidade de ser mulher. E acho que isso tem a ver, acima de tudo, e eu acredito nisso, tem a ver com a nossa própria postura, com a nossa própria Claro. segurança,
com a nossa própria competência Olha, também. O mas tu és, acreditarmos em nós que somos capazes e que claro, somos iguais. mas achas que com isso influencias outras mulheres locais, quando te veem chegar e a representar uma confederação de países, Sim, no sim. mundo empresarial? A presidente da confederação é uma mulher. E muitas Isso, vezes, e nós às vezes viajamos juntas. isso é influenciador para outros Sim, locais, sim. para Às vezes outros... nós sentimos que estão à procura dos homens. E não há mais ninguém, somos só nós as duas. Por isso, se quiserem falar, tem que ter que falar connosco. Ahm, e muitas vezes não é estratégia, é porque acontece, não é? Porque nós somos, obviamente, somos nove países, nem sempre toda a gente pode ir, temos obviamente, outros compromissos, mas eu acredito que tem a ver aquilo que eu disse: postura, segurança e a competência. E se nós não acreditarmos em nós, enquanto mulheres que somos capazes, mais ninguém vai acreditar. Isso bem acaba por ser Isso é aqui um comum. bocadinho. Isso é comum entre homens e mulheres, não é? Se nós não acreditamos em nós, Claro, claro que sim, por ah, isso isso é é verdade. fundamental. É Eventualmente verdade. será um bocadinho mais difícil, e já vamos ouvir falar da Eva muito bem sobre isso. Será um bocadinho Uhum. mais difícil porque, sendo mulher, se calhar parte do -5 e ser homem parte do piso 0. E têm todos que subir o mesmo prédio, não é? Portanto, se calhar é um tema de oportunidade, ou não? Como é que tu vês isso? Já vamos perguntar à Eva também, que ela está Não com uma sinto, vontade não, pá, enorme. não posso dizer o contrário porque não sinto. Eu se Ok. calhar posso ter aquele pontinho Foster que nunca sentiu qualquer tipo de discriminação, ou não sentiu, ou não tenha consciência que tenha sentido, e eu agora aceito essa versão também, de que tenha sentido qualquer tipo de discriminação. Agora, naturalmente que não é fácil estar em alguns meios em que só há homens. Só homens. Olha, como é que é em Timor? Explica-nos lá, do outro lado do mundo, como é que isto funciona? O papel da mulher empresária existe, é valorizado, está a aumentar? Como é que é lá na tua terra? Começa a crescer, mas Uhum. curiosamente Timor tem paridade no Parlamento, É? ok? Boa? E já dá muito tempo, por isso, ou seja, não há tantas mulheres no setor empresarial, mas há na política, ok? O que quer dizer que o facto das mulheres começarem agora a entrar no mundo empresarial é algo natural e relativamente bem aceite. Por exemplo, os primeiros contactos que tive com Timor, de viver, de estar, etc., obviamente para além da minha herança familiar, foi desde 2010. E eu lembro perfeitamente de ir, imaginem, almoçar, um restaurante completamente simples e não haver grupos de mulheres a almoçar. Só homens. Hoje isso já existe. Por isso, Uhum. nota-se também aqui alguma evolução a nível de cultura, a nível de mentalidade, de que as mulheres também podem ter vida social, que não só serem mães, que não só terem uma outra profissão, porque de facto é uma cultura, é um país muito matriarca, de matriz matriarca, mas o papel também começa a mudar. Eu hoje já consigo sair à noite e beber um copo, já há mulheres a divertirem-se. Antigamente nem pensar, a mulher não pode ser sozinha sem os maridos. Por isso, houve aqui uma evolução e essa evolução é muito bem aceita pela própria sociedade, se bem que no mundo empresarial não há tantas mulheres, mas também possivelmente porque se calhar o acesso ao crédito, por exemplo, não é tão fácil, a própria literacia financeira, as próprias qualificações, porque a própria sociedade, as mulheres dessa sociedade também, há uns anos atrás, não tinham expectativas, não tinham, nem sequer lhes passava pela cabeça que podiam ter uma profissão a trabalhar fora de casa. E naturalmente que os dias de hoje Claro, estamos a pagar por essa fatura, claro. mas é uma questão de geração. De Portanto, umas ao- antes de se falar de liderança feminina, tem que se falar do papel da mulher na sociedade e no tema cultural. No fundo, é um pouquinho essa mensagem e que por tu isso estás a passar. em relação a Timor, estou a acompanhar essa evolução. Eu costumo dizer que eu não tenho aqui um botão na minha cabeça que liga, desliga, não é? Porque cada vez que eu chego a um país é sempre um contexto diferente. Mas como eu já conheço, consigo-me adaptar rapidamente. Mas claro que o primeiro embate é sempre um choque, não estamos habituados. E depois temos que assimilar onde é que estamos, perceber que há todo um contexto por trás, há toda uma história por trás e conseguir aceitar e respeitar isso, não é? Hum, mas de facto, e fico feliz por Timor já ter dado esse salto qualitativo, precisa de muito mais, mas também cada país tem a sua velocidade, cada Claro, país tem a sua realidade. claro. E não vale a pena nós estarmos aqui a pôr muita pressão, porque nós não vamos conseguir dar resposta, não é? Se isto
Se esta questão da paridade, a questão das oportunidades não é dada, por exemplo, ao nível da educação, também não vale a pena queremos muito mais, porque depois vamos chegar a uma fase que não vamos conseguir. Por isso as coisas levam o seu tempo, têm que ser consolidadas, têm que ser bem estruturadas, e eu acredito que se calhar daqui a 15 anos, 20 anos, haja uma maior paridade no mundo empresarial. Empresarial também. Muito bem, obrigado, Berta. Eva, agora é contigo, é aquele tema de facto das oportunidades. Nós já falámos disto várias vezes e de facto tu tens uma posição muito interessante sobre isto, que é, no fundo, não é um tema de se os homens são mais importantes ou as mulheres, não é um tema de tirar lugares aos homens para pôr mulheres, não é um tema, e eu sei que é isso mesmo que tu achas, é um tema de oportunidade, ou seja, é um tema de facto de uns que partem do -5 e outros partem já do piso 0. E porque é que não partem todos do mesmo piso para subir o prédio? Queres voltar a falar nisto que é sempre tão importante? Qual é a tua perspectiva sobre este assunto? É falarmos de equidade e não de igualdade. Nós queremos chegar à agenda da ONU 2030, no quinto objetivo é a igualdade, mas havia de ser de equidade, não é? Portanto, para nós lá chegarmos, primeiro precisamos de realmente criar as condições, e é isto que nós acreditamos. Nós temos que criar as condições para estarmos todos no mesmo piso. Mas criar estas condições pressupõe que nós avancemos 300 anos à velocidade em que estamos hoje para estarmos ao mesmo nível. 300 anos. São 300 anos. Faltam-nos 3 séculos. Se nós olharmos para a igualdade como um todo. Se começarmos a olhar depois para determinadas especificidades, pronto, são só 140 anos em termos de igualdade de trabalho, portanto, homens e mulheres no local de trabalho, também é quase nada, são só 140, metade de 300, pelo menos já vamos em caminho. É óbvio que eu estou a falar aqui em jeito de provocação, porque se nós não fizermos, é um bocadinho como aquilo que partilhava há pouco, se nós não começarmos a construir e a plantar agora, não vai ser de 140 anos, não vão ser de 300 anos, e os nossos tetra, já nem sei qual é a geração que lá estará, vai continuar a encontrar os mesmos problemas, porque estes problemas já existem há séculos, não é? Há muitas gerações. Eu acredito fortemente em competências. Nós temos que falar de competências. Eu acredito fortemente de falarmos de liderança sem género. Nós olhamos para os líderes pela capacidade e pela competência que têm para apresentar resultados, para fazer a diferença, para serem líderes humanizados, para serem, agora falamos muito da questão da sustentabilidade, olharem para estes temas da sustentabilidade e como é que enquadram dentro das organizações, olharem para as suas pessoas e trazerem resultados, independentemente das áreas de negócio que estamos a falar. E é assim que nós deveríamos começar a posicionar as coisas. Mas para que isto aconteça e para que nós tenhamos estas conversas sem género, eu também preciso de criar as condições para trazer mais mulheres, primeiro, que não tenham receio de assumir funções de responsabilidade e que vão ser criadas as condições para. É preciso nós também sentirmos que é verdade que temos mulheres mais ousadas e que não se importam e avançam e depois abrem portas para outras, mas também é necessário criarem as condições para. Segundo, isto são os temas transversais. E essas condições criam-se com temas de educação, na escola, na família. A acessibilidade das organizações, a necessidade de criarmos redes de apoio que nos vão ajudar a podermos assumir na íntegra esta responsabilidade, porque eu, se tenho filhos, a minha disponibilidade, alguém pensa logo, não, porque como ela tem filhos não a posso colocar naquela função, ou então eu vou pensar, como eu tenho filhos eu não posso assumir aquela função. Portanto, isto funciona nos dois sentidos. É engraçado que anda a circular aí pelas redes, eu já recebi por várias pessoas, um vídeo que foi feito a propósito do síndrome de Down. E é, antes de assumir que eu não posso, assumo que eu posso. E aqui o princípio é exatamente o mesmo. Estamos a falar de inclusão, estamos a trazer um tema para dentro da nossa sociedade, estamos a desmistificar medos, receios, para que possamos... Não, ela é capaz. Em vez de dizermos logo, ela não é capaz porque é uma mulher. Não, tem as competências, está o tal checklist, tem as competências que nós precisamos, se não tem, vamos capacitar, e se tem, vamos apostar. Então, há esta necessidade de se fazer todo este trabalho, há a necessidade de nós acreditarmos realmente mais e trabalharmos mais um estereótipo que temos que quebrar, que é as mulheres não se apoiam, as mulheres não se ajudam, porque as mulheres
Vamos lá, vamos desmistificar, As vamos tais quebrar. mulheres que só votam em mulheres e que, não é? Vamos Não é isso. quebrar isso. Eu tive a oportunidade no Covid de ter tido, e cá está, utilizar o exemplo digital. Eu nunca teria levado a liderança feminina como nós levamos e como muitos de vocês já passaram aqui pela nossa casa, e se não passaram, vão passar certamente pela Casa da Liderança Feminina nas Há nossas um que conversas. vai passar daqui a 2 dias, não perca, dia 23. Exatamente, agora mudámos o horário, conversa de liderança temporada, e que é esta facilidade, que há bocado já se falou um bocadinho disto, e vou rematar com este tema, que é a facilidade com que, se eu estou com que eu trago e vou ao encontro de outras pessoas que, de alguma forma, pensam da mesma maneira que eu, que querem trazer uma contribuição dentro dos mesmos valores. Porque depois aqui o que nós vamos falar é de valores. Uhum. Isto do digital é importantíssimo, mas os nossos valores mantêm-se. A minha competência, eu reconheço competência em. Uhum. Uhum. E isto no digital tem que se manter. O respeito pelo outro. E então pensarmos, falarmos sobre liderança, sobretudo sem género. Mas até lá, já Isso. sabemos. Temos um trabalho para fazer. Como eu gosto de dizer, liderança sem sexo, ou seja, não é o género que é o relevante, é de facto a liderança. Por falar nisso, mas Leila, mas conte-nos lá, quando foi presidente, sei lá, da FIDAG, agora já houve outras mulheres, nomeadamente a atual presidente da FIDAG, que é uma pessoa encantadora que esteve em Lisboa, no final do ano passado. Mas a Leila, como primeira presidente É do Panamá, do Elise Panamá, Lote, do sim, Panamá. do Panamá. Aliás, toda a equipa que esteve cá, incrível. Mas a Leila foi a primeira presidente da World Federation e não houve ainda, depois de si, outra mulher. E nós dizemos sempre, a Leila foi a primeira presidente, né? Porquê que isto ainda continua a ser tão importante? Ou seja, o que é que a sua presidência foi diferente por ter sido uma mulher? Se é possível conseguir fazer esta avaliação, e o que é que ficou de inspiração, enfim, e que um homem que veio a seguir não consiga fazer. Não sei se a pergunta é muito difícil, eu sei, mas queríamos muito a sua percepção da sua experiência. Qual é a sua visão sobre isto? Bom, eu fui presidente da Federação Mundial após 46 anos de existência da federação, ou seja, sempre tiveram presidentes homens. Eu fui presidente da BRH com 40 anos depois, fui a primeira mulher a ser presidente da BRH. Por que eu estou dizendo isso? Olha que interessante. A maioria das lideranças de RH são femininas. Pois são, Por que que as associações e as pois são. federações foram lideradas tantos anos por homens? E são Essa é uma ainda. pergunta que fica, e são ainda, é uma pergunta que fica, não é, ainda a refletir muito sobre isso. Quando eu entrei, é claro que eu quebrei alguns paradigmas, porque o modelo que estava todo ele moldado a resultados, o meu modelo foi integração, reouvir as associações, são 93 associações, né? Então, por que que eu vou falar de Portugal, se ninguém melhor que a Associação de Portugal falar sobre ele, sobre o RH que existe em Portugal? Por que que a Federação Mundial, agora mesmo nós estávamos discutindo isso, por que que a Federação Mundial vai lançar uma pesquisa onde ela pode, com uma consultoria, quando ela pode estar ouvindo as associações que vão dar todo o diagnóstico do RH daquele país. Então, essa foi a minha principal etapa, foi promover esse ouvido, né? Ouvir um pouco mais, porque é uma potência, 93 países é uma potência. Nós Grande, vimos sim. isso agora, né, Pedro? Só da Sim, sem Europa foram dúvida. 34 países que tiveram Sem em dúvida. Portugal, É isso mesmo, né? sem dúvida. 34 presidentes de associações. Então, é uma potência e essa potência precisa ser é, vista, ouvida. Então, isso foi realmente eu diria que foi uma mexida boa de se fazer Uhum. quando a gente montou todo o nosso planejamento estratégico nesse sentido. Mas eu queria falar, assim,
E esse Eu acho que o legado, oh, mais Leila, importante. Leila, deixa-me só perguntar-lhe, que era a minha pergunta que eu na altura não consegui explicar. E esse legado que ficou no pós, ele manteve-se tal como foi criado por si, pela sua equipa, ou com uma nova liderança masculina alterou tudo? No fundo, para entender, não estamos a falar das pessoas, são boas, são todas Claro, ótimas, claro, e o, claro. e o atual É bom presidente é uma pessoa lembrar que, educada. no caso de uma federação, é bom lembrar que a liderança traz um pouco da história daquele país. Sim, Então, por exemplo, a gente teve, depois de mim, foi o meu vice, que foi o Bob, que é do Reino Unido. O Reino Unido tem uma forma muito ligada a questões de pesquisas, a questões de cursos, de conhecimento. O CIPD é uma associação certificação. maravilhosa. Então, ele trouxe isso muito forte, né? No período dele. Agora, o Canadá, você se conheceu o Anthony. O Sim, Anthony é relacionamento, é como eu, é ouvir, é estar junto, é planejar, é reunir. Então, assim, a gente também traz um pouco da cultura nossa, né? Do jeito nosso de liderança, que é muito próprio de cada liderança. Então, isso vai somando, eu acho muito rico, nós somos as somas das lideranças anteriores, né? Tudo isso traz um bom resultado. Mas eu tenho duas experiências que eu queria compartilhar com vocês, como presidente da Federação Mundial. Uma foi quando eu fui visitar Bangladesh, o congresso deles, e quando eu cheguei lá, o presidente gostaria muito que eu fosse jantar com a família dele. E aí eu fui jantar com a família dele, dentro do respeito, né? É uma religião muçulmana, eu fui com lenço e tudo mais. Foi uma família maravilhosa, ele reuniu todos. E quando ele mostrou, estou falando da cultura, né? Como é que a gente se adapta a algumas situações, a gente precisa ter esse olhar. Quando ele quis me mostrar a casa toda, e ele falou assim: meus filhos moram conosco, uma casa enorme, meus filhos moram conosco. Seus filhos moram com você? Falei, não, cada um em uma casa. E ele ficou surpreso. Por quê? Porque a cultura dele é assim, né? Os filhos moram com os pais. Então, assim, a gente aprende muito nesse momento. E eu, na mesma hora, eu conectei, eu falei assim, poxa, que bacana, que bonito, mas no bonito. Brasil não é assim. Não Então, assim, a funciona. gente Sim. começa a se adaptar. Depois eu fui para um congresso que foi nas Ilhas Maurícias, né? Congresso da Federação Africana, e aí nós recebemos, tive uma entrevista com o primeiro-ministro e tudo mais, depois foi a, a, a ministra do Trabalho à noite, no coquetel, e aí sempre anunciam, né? A primeira mulher da Federação Mundial que assumiu o presidente, aquele currículo todo. Aí vieram, no coquetel, vieram duas moças falar comigo e falaram assim: nós estamos tão orgulhosas de você. Aí eu falei assim: ai, que bom, as duas mulheres orgulhosas, você já, né? Que bom, que coisa boa. Nós estamos orgulhosos porque você é uma presidente mulher e porque você é branca. Olha, eu levei um choque na hora. Sim. Por quê? Aqui no Brasil, a gente tem a questão de lutar para que os negros assumam posições de liderança. Lá no país dela, É o os contrário. brancos talvez tenham dificuldade de assumir. Na hora, eu levei um susto, porque eu tive que reconectar em mim mesma, entender aquele momento e trabalhar aquele momento. Então, assim, são experiências, quando a gente fala assim, é liderança feminina, mas a liderança feminina passa por algumas situações que ela sabe realmente dar um acolhimento que precisa. E nessas duas situações, eu acho que contribuiu muito o fato de ser uma liderança feminina naquele momento, né? Sem dúvida. Para você poder dar um pouco de acolhimento. Claro, sem Mas é dúvida. isso. Duas experiências incríveis. Eu acho que com essas pequenas histórias super incríveis e inspiradoras já ganhámos aqui o nosso dia. Eu só ia lançar aqui, temos pessoas que estão a ouvir-nos, isto é para ter uma conversa mais informal, Raquel, Alzira, o Pedro, Monique, não querem ser vocês a tomar conta agora do vosso chat GPT e colocarem questões aqui às nossas convidadas, comentários. Eu acho que aproveitem agora ou calam-se para sempre. Isto é como nos casamentos. Portanto, coloquem as vossas questões. Somos poucos, mas somos bons.
o que é que gostavam de aqui aprofundar? A Raquel já Olha, já ligou o microfone. já tá. Força. Ninguém pode dar uma chance que eu já pego. Ora, não é bem uma pergunta, é mais um agradecimento em participar desse momento, né, tão representativo, com pessoas, e aí eu não digo nem mulheres, nem homens, nem africanos, nem brasileiros, nem portugueses. Somos todos pessoas, né? É que não precisamos de classificações, a verdade é essa. Já agora somos todos pessoas e bonitos. E Todos. bonitos. Ah. E simpáticos, doutor Pedro. Então, foi um momento maravilhoso de partilha, né? Uma partilha muito à vontade, muito transparente, sem estarmos ali a medir palavras. Para mim foi uma grande alegria ter participado desse momento. Dizer que na próxima terça-feira, doutor Pedro, nós temos uma bela oportunidade de trazer essa discussão da liderança Sem dúvida. para A o escola. espaço próprio para isso. Quer dizer, não deixar chegar lá na reeducação enquanto adultos. Vamos trabalhar a educação. E o lugar genuíno para que isso aconteça, essa discussão em torno da liderança, e também, obviamente, da liderança feminina, mas do desenvolvimento de competências da liderança nas pessoas, né? Na verdade, nas crianças, para que daqui a uns anos a gente colha, e não precise 300 anos, não é, para correr atrás do prejuízo, mas sim que daqui a 10, 15 anos no máximo, a gente já venha colher esse fruto de ter miúdos, né? Garotos, assumir realmente um papel de liderança humanizada, né? Sem gênero ou sem cor nem nacionalidade, onde eles estejam, que eles realmente sejam líderes do bem, da paz, da humanidade. Então, fica Sem aqui o dúvida, Raquel. convite. O Fantástico. doutor Pedro não sabe, mas esse evento, em particular, é um evento, para mim, muito significativo, na medida em que representa a junção dos líderes escolares na gestão das pessoas. Tá? Para mim, é um pontozinho, aquela sementinha plantada, e é o que eu venho lutando já há algum tempo, que é juntar lideranças escolares no grupo de gestores de RH. Isso Bem. por quê, doutora Leila? Porque nós temos muitas escolas mundo afora, diretores, coordenadores, supervisores que estudam a educação, né? Estudam a infância, mas quando vão para as escolas vão trabalhar com adultos. Estudam obviamente, que eles lideram toda a parte pedagógica, isso sem sombra de dúvidas. Mas o que fazem muito mais é gerir pessoas. Muito E bem. não tem, na verdade, formação técnica para isso, não tem preparação para isso, e nem se juntam a esses grupos. E o que nós precisamos trazer é esses líderes escolares para os grupos de gestão de pessoas, para as discussões da área, do tema sobre o mundo do trabalho, enfim. Muito bem. Esse o O recado, foco. né? E a Muito bem. mensagem e o foco. Sim, senhor. E vamos ter também connosco uma pessoa de Cabo Verde, não vai ser só Portugal e Brasil, vamos ter também Cabo Verde nessa discussão. A grande vantagem Sim. desta lusofonia. Muito bem. Temos aqui uma... Pedro, eu Força. gostaria de deixar aqui uma sugestão para a Raquel. Nós temos no Conselho Empresarial da BRH, o Pedro conhece, o Celso Nisquier, que ele é o presidente das associações de ensino superior aqui do Brasil, e ele é de uma universidade, foi a primeira universidade que trouxe um curso na época de processamento de dados. Ele é um jovem, mas é um jovem assim, super ligado a essa parte digital e a importância da formação dos educadores, né? Sim. Então, quando você tiver algum evento mais à frente, é claro que a agenda dele também é complicada, viu, Boa. Pedro? O Celso Nisquet é uma pessoa assim, altamente recomendada por mim, porque ele traz uma parte crítica muito bacana dessa Boa. combinação na formação desses professores e Sem dúvida. lideranças. Já está Maravilha. anotado e eu estou lá no grupo, vou já tirar o contacto dele. Muito bem. Temos a Sim. Isabel Barbosa, que está connosco e que não tem câmara, mas que mandou uma mensagem aqui. Não é tanto uma pergunta, mas faz uma pergunta. No fundo, como é que agradece muito as experiências grandiosas, mas diz agora, e muito bem, e agora, qual o futuro?
como podemos, numa escala mais pequena e individual, apoiar os diferentes movimentos e causas desenvolvidos? Respostas rápidas para isto, ou seja, e depois ela continua, e que necessita de ir numa ótica da academia, ou que necessita de ser feito, enfim. Mas basicamente a grande pergunta agora é: qual é o futuro? E agora? O que é que as nossas convidadas, Berta, queres começar? Como é que individualmente cada um de nós pode fazer para ir trabalhando este tema da liderança feminina e o posicionamento da liderança, para não ser preciso estarmos aqui a discutir se é feminina ou masculina? No Claro. fundo, é um tema de oportunidades. Eu acho que já estamos a fazer, não é? Criando estes ecossistemas de partilha, eu acho que isso é fundamental. No que se refere à questão da mulher líder, eu acredito muito que temos que ser nós, mulheres, a dar o braço umas às outras, a mão umas às outras, temos que nos puxar umas às outras. Que há pessoas que estão mais à vontade, como a Eva há pouco falou, há pessoas que têm mais à vontade, há pessoas que se calhar têm outra capacidade de iniciativa, têm uma maior segurança, e temos que olhar para aquelas que não estão tão bem nesses níveis e poder também apoiar. Não deixar ficar ninguém para trás, acima de tudo, eu acredito que esse é o caminho. E depois também, os homens também podem dar as mãos às mulheres, naturalmente, Eu estava a devem, ver, devem, eu devem. estava a ver excluído desse processo de dar a Não, mão. não, a Eu, responsabilidade não é das mulheres, é de toda a gente, mas acredito, enquanto fazendo parte de um grupo que na sua essência é sempre mais discriminado, acho que tem que partir de nós. Tem que partir de nós. Eu fico também muito satisfeita quando vou aos eventos de liderança feminina ou muito mais direcionado para as mulheres, e gosto, fico muito agradada quando começo a ver cada vez mais homens a fazer parte dessas iniciativas. O que quer dizer que estão atentos, o que quer dizer que sabem que não é um problema ou uma questão só das mulheres, e que e fazem os parte da homens fazem solução. parte da solução. Sem dúvida. Exatamente. Fazer parte da solução é muito interessante. Mais alguma questão que gostassem de colocar-se? Não? Alzira, não, tu tens sempre perguntas, não estou a conhecer. Não, eu ia há bocado. É que não Eu estou nem a tenho sempre conhecer. perguntas. Eu não sou uma pessoa muito perguntadora. És um bocadinho, mas bom, mas é um Mas bocadinho bom. pegando numa. Aliás, foi por isso que eu há bocado até fui buscar um papel, porque a Leila referiu há pouco algo que eu, no dia 8, Dia Internacional da Mulher, não o disse, mas disse no dia 7 a alguém que me perguntou: Olha, preciso daí da tua opinião. E uma pessoa muito conhecida aqui da nossa praça, que ia ser entrevistada e queriam que ela falasse sobre precisamente a liderança, o poder da mulher e a educação. Tem tudo a Ai, ver. Alzira, qual é a tua opinião? E eu respondi tal e qual o que disse há pouco a Leila. Eu disse, eu acho que nós, mulheres, somos as maiores responsáveis pela educação e pelo facto de ter havido machismo, dele ainda persistir e de ainda nós termos aqui que estar a falar destas questões que deveriam ser, que não deveriam ser questões, não é? Porque eu penso que nós, mulheres, somos normalmente as cuidadoras e as responsáveis, na grande maioria, pela educação e pela formação da identidade dos nossos pequenos, dos nossos candengues, das nossas crianças. Logo, por que razão é que quando passamos uma determinada idade, andamos agora aqui todas preocupadas, queremos liderança, queremos ser reconhecidas, queremos equidade. Nós é que os formamos, nós é que os educamos, nós é que em casa começamos pela separação das roupinhas rosa e das roupinhas não sei das quantas. Nós é que em casa começamos a dizer não, não faças isso que a tua irmã vai fazer porque isso não é trabalho para ti. Ou que o homem não chora. Eu estou a generalizar, eu sei que já na minha geração isso podia não acontecer. Hoje, e porquê que eu trago isto ao de cima? E na altura eu disse isso à Agnela. Eu disse, olha, o meu irmão, porque teve uma educação igualíssima à minha.
havia o dia de todos lavarem a louça, de todos fazerem a cozinha, de todos limparem o seu quarto, e mais a sala e mais não sei o quê. E o meu irmão lá estava. E não, Portanto, e não lhe fez mana, mal porque é que nenhum. não fazes tu? Não fez mal nenhum. Mano, hoje é o teu dia, desculpa lá. A mãe Exatamente. definiu. Portanto, posso te ir ajudar, tal como tu me ajudas a mim às vezes no meu quarto. Mas é o teu dia. Por isso, eu dou graças à minha mãe ter feito isto, porque isso abriu-nos a possibilidade, de facto, de olharmos a todos por igual. Sou um ser humano, uma pessoa, como dizia há pouco a Raquel, e muito bem, e por isso, nós, quando falamos de equidade e de liderança e não sei o quê, desculpem, mulheres, nós somos muito responsáveis pelo facto de não termos sido reconhecidas há Uhum. 300 ou 500 ou 600 anos atrás. Sem dúvida. E hoje em Alzira, dia, às vezes, ainda acontece o mesmo. muito bem. Alzira, testemunho incrível. Sabia que tu ias dizer uma coisa super inteligente e, portanto, por isso é que eu Obrigada, Pedro. pedi muito para tu intervires e pela tua experiência. Olha, e claro que Obrigada. os homens choram, tanto que choram, vamos ter que E acabar muito este bem. webinar e vamos ter que ir para os jantares de Dia do Pai Acho para, bem. para nos emocionarmos. Portanto, claro que choramos todos de alegria e de emoção, enfim, e não há de facto nenhuma diferença neste caso, e portanto. Obrigada. Ah, mas eu não quero sair daqui sem ouvir o Pedro. O Pedro Martins está calado, sério. Ele não é Precisamente, assim. Pedro. Eu Ele não estava. é assim que eu conheço. E Eu não é quero ouvir assim. o E Pedro. não é Não vou assim. Mas sair assim. Então, deixa-me entrar um bocadinho em defesa do Pedro. Hoje foi um dia muito cheio de atividades. Tivemos uma reunião antes desta, também muito de estratégia. Portanto, o Pedro está um pouquinho cansado. Mas força, Pedro, é contigo. não, eu só vou sublinhar tudo quanto a Alzira disse, que eu concordo em género, número e grau. Eu gosto de dar o meu exemplo. Eu, em 92, ganhei o prémio Diversity da Society of Human Resource Management, lá nos Estados Unidos, porque tinha mais mulheres do que homens a trabalhar na Mercer comigo, né? E na altura não era bem assim. A maior parte dos consultores da RH eram homens. Hoje já não há. Não, a realidade é outra. E eu quando recebi esse prémio, eu fiquei muito admirado, porque eu nunca recrutei um único consultor a pensar se era homem ou se era mulher. Foi apenas meritocracia, né? Eu tenho 2 filhas e 2 netas, e é um tema, essa questão da equidade, de género, etc. É um tema que nunca falei em minha casa. Falámos sobre questões de polémicas de natureza sexual, etc., mas de equidade de género não era tema que existisse entre nós. E hoje uma das minhas filhas é diretora do Departamento de Arquitetura da EDP, outra é médica especialista, portanto, tornaram-se líderes, tornaram-se profissionais bem afirmativos, e eu nunca ouvi falar da boca delas que algum homem tirasse vantagem por uma questão de género. Então, tudo que ouvi falar sobre as mulheres é absolutamente verdade, não nego nada disso, mas temos que reconhecer que, em grande parte, é uma posição de inferioridade que as mulheres também assumem para elas próprias e de vitimização que elas assumem para elas próprias. Eu acho que se fossem... Eu ainda ontem estive a participar num evento de diversidade e eu dizia para a Berta: Berta, eu vou reivindicar essa questão da equidade, só estão aqui 2 homens, nós já somos a minoria, quer dizer, como é que é? Hoje está Ninguém igual. imagina. Hoje está igual. Exatamente. Então, é verdade, existe todo esse lastro histórico que ninguém nega, existe ainda uma posição global de discriminação negativa em relação às mulheres, mas a solução não é acentuar essa discriminação. A solução há de ser a meritocracia pura, há de ser... Quando nós estivermos a recrutar alguém e pensarmos eu vou dar preferência porque é mulher ou porque é homem, é porque a coisa já começa mal, não é?
Quando nós vamos promover um diretor ou uma diretora e pensar, não, eu tenho aqui uma cota para preencher, já começa mal. Quando eu vou ao médico, por exemplo, no Brasil, e aparece-me um negro da Universidade de Palmares, eu assim, será que ele é médico que é negro ou porque tem mérito próprio? Quer dizer, eu acho que o caminho há de ser exatamente a equidade na sua plenitude. E a equidade, neste caso, é não haver nem discriminação positiva, nem discriminação negativa. Quando nós conseguirmos isso, resolvemos Certo. o problema. O problema é chegarmos lá, não é? E é por isso que a Eva, a tal voz, não é? Que a Eva intervém muito bem, que é exatamente esse, não é? Até chegar lá, há de facto este processo e este caminho que tem que ser desenvolvido. Porém, eu acho que o facto de discutirmos estes temas significa exatamente que eles são temas e estamos a contribuir efetivamente para um posicionamento diferenciado, diferenciador, sobretudo numa era digital, onde as coisas são muito mais aceleradas. Portanto, se calhar aqueles anos todos que a Eva falou que faltavam para a equidade, neste processo digital que vivemos agora, necessariamente as coisas têm que ser muito mais aceleradas e mais rápidas. Bom, meus amigos e minhas amigas, neste caso meu amigo e minhas amigas, foi um gosto enorme termos estado aqui juntos nesta reflexão, nesta conversa e nesta reflexão. Tivemos aqui partilha de cases pessoais incríveis, extraordinários, altamente inspiradores e no fundo eu acho que homens e mulheres saímos daqui muito mais ricos com estas histórias inspiradas e inspiradoras. E certamente neste mundo lusófono já todos entendemos que saímos todos mais ricos se, como dizia a Leila logo no início, se nós compartilharmos, não é? Se no fundo o poder deste compartilhamento que é absolutamente extraordinário, porque juntos vamos sempre mais longe e melhor, não é? E já agora mais bem dispostos e mais felizes. E portanto esta é a grande mensagem. Muito obrigado, Leila, foi incrível. Muito obrigado, Berta, extraordinária. Muito obrigado, Eva. Não sei se querem dizer um adeus. Vão querer de certeza, porque eu agora vou Eu dar. gostaria, Obrigada. desculpa, Opa! Olha a Mônica. eu gostaria de agradecer. Uhum. Muito obrigada por todo o conhecimento passado. Para mim, realmente, isso é muito importante. Eu trabalho como engenheira eletrotécnica há 10 anos e luto diariamente pela voz da mulher na área. E humanizar isso é muito importante para mim. Então, é muito bom, ouvir todos Bem, vocês e entender que eu não estou sozinha nesse caminho. não está Muito mesmo. obrigada. Não está mesmo. Estamos Está. todos juntos nesse caminho. Parabéns, Estamos Mónica. juntos. Muito bem. Tá Então, bom. tchau. Obrigada. Leila. Bom Bom jantar. jantar, bom Obrigada pelo jantar. convite. Continuação do Bom Dia do Adeus a Pai. todos, boa noite, pois Obrigado. é. Adeus. Adeus. Obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigado nós por Tchau. ter aceito. Obrigado.